O outro lado da notícia. Na semana passada, eu vou, nos próximos programas, já a partir de hoje, ler algumas audições que foram feitas, audições radiofônicas, por Ronald Reagan. O livro do qual eu extraí chama-se Reagan in His Own Hand, The Writings of Ronald Reagan That Reveal His Revolutionary Vision for America. Foi editado por Kyron Skinner, Annelise Anderson, Martin Anderson, e tiveram um prefácio de George Shultz, que foi secretário de Defesa e do Tesouro também nos Estados Unidos. Escolhi para hoje uma audição levada a efeito em agosto de 75, que se chama Ruritânia. Inicia Reagan. James Burnham publicou uma coluna na qual ele nos dá um alerta para o fato de que a grande maioria dos fazedores de opinião estão permanentemente alertas para qualquer ameaça que venha da direita e, ao mesmo tempo, completamente cegos para os perigos que vêm da esquerda. Volto já. Isso era uma característica do Reagan, porque nesse momento entrava a propaganda do patrocinador. Hoje em dia tem gente que imita isso escrevendo, que é ridículo, só para dizer que é bonitinho, porque o sujeito está escrevendo, essa frase fica lá só para constar. Mas Reagan não, ele estava falando numa rádio que tinha patrocinador. No programa dele, então essa era a hora que o patrocinador entrava. Então volta Reagan. O colunista Burnham escreveu uma interessante história, What If, sobre um país imaginário que ele chamou de Ruritânia. Um grupo de militares dá um golpe de Estado e toma o governo em Ruritânia. Eles explicam a sua ação como necessária para libertar o povo da opressão de um regime de esquerda que tinha como modelo a União Soviética e a sua ditadura totalitária. Um ano após, os militares, a junta militar, anuncia que continuarão no poder por mais 3 a 5 anos, independentemente do resultado de quaisquer eleições. Naturalmente, eles colocaram fora da lei os partidos comunista e socialista e todas as organizações de esquerda. Todos os jornais esquerdistas e liberais e as publicações também foram postas fora da lei. Qualquer tentativa de haver reuniões, organizar reuniões de esquerda eram desorganizadas e destruídas pelos militares. Milhares de pessoas foram para a cadeia sem nenhum processo legal, como habeas corpus, e nenhum foi levado a júri. Muitos milhares fugiram do país. A inflação
que tinha atingido o nível mais alto, um dos níveis mais altos de todo o mundo, e o emprego triplicaram. As greves, obviamente, foram banidas como contra-revolucionárias. Nesse ponto da história, Burnham pergunta qual seria a resposta que deveria ser dada pelas outras nações. E aqui ele não brinca em serviço. Existem exemplos reais para nós que continuamos a examinar a política internacional. Organizações formadas e demonstradores marchariam contra esse regime terrível, como nós sabemos. Inúmeros discursos seriam feitos, congressos, reuniões, simpósios, etc. A ONU, obviamente, agiria através de discursos eloquentes, através de suas paredes, protestando pela violação dos direitos civis e políticos dos ruritânios, dos trabalhadores e dos camponeses ruritânios. Os segmentos intelectuais, comunistas ou não, no mundo inteiro, e também alguns segmentos do clero apelariam à consciência da humanidade. Burnham descreve que comitês ad hoc seriam estabelecidos em uma dúzia ou duas de países, exigindo sanções e corte de relações diplomáticas com a Ruritânia. Os ruritânios que fugiram teriam oferecidos cadeiras de professores nos campos e suas aulas seriam pagas o triplo, no mínimo, dos professores comuns. Agora, Reagan cita Burnham, abre aspas, Miriam Kempton, Anthony Lewis, Gary Hills, Harriet Van Horn e Tom Wicker organizariam uma ação coletiva. Um número especial da revista Time daria uma cobertura profunda do terror em Ruritânia. Jack Anderson revelaria que a CIA financiou os generais ruritânios. Não sei se vocês lembram que Jack Anderson foi simplesmente um defector da CIA. Ele faria pintaria um quadro acurado, substanciado por incidentes verdadeiros, mas então ele explicaria a razão atrás dessa história de um reino mítico. Tudo o que eles diriam, ele e outros diriam sobre os militares, sobre o golpe militar, as prisões de cidadãos inocentes, a negação de direitos humanos, etc., a tragédia da inflação e o desemprego está acontecendo agora. Tudo o que nós temos que fazer é reverter direita por esquerda. E ele estaria, então,
contando a história de um país real que se chama Portugal. Isso foi escrito logo depois da Revolução de 74, em que os militares comunistas tomaram conta de Portugal, derrubaram o regime salazarista, tomaram conta e aí o Portugal estava realmente com greves, hiperinflação, desemprego generalizado, torturas, mortes, prisões, etc. Isso sou eu que estou explicando. Mas, voltando a Reagan, os ditadores militares em Portugal são de esquerda. Os partidos que foram postos fora da lei são partidos moderados ou de direita, assim como as publicações que foram banidas. A ficção começa com a descrição da reação mundial, exceto por uma pequena camada de comentaristas. A maioria não está absolutamente interessada pelo que está acontecendo em Portugal. Mr. Burnham diz: a mídia, junto com outros reverberadores da opinião pública, são tão orgânica e totalmente biased, preconceituosos, e eles não são capazes nem de perceber o seu pré-conceito. Há uma única maneira de responder aos atos da esquerda. E uma outra maneira para responder aos atos que são da direita. Um simples fator é decisivo para receber apoio ou crítica da comunidade internacional. Foi suprimido o Partido Comunista? Se foi, a ditadura pertence aos maus. Se não foi, e pelo contrário, o Partido Comunista mandou, pertence aos bons. Aí ele termina sempre dizendo: "This is Ronald Reagan. Thanks for listening." Os meus comentários a respeito desta irradiação de Reagan, que acabamos de ouvir. Em 1975, que é o ano que essa gravação de Ruritânia é feita, agosto de 75, além de Portugal, que estava com regime militarista comunista, a América do Sul, América Latina de maneira geral, principalmente Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, além de que o Paraguai já estava sob os cuidados de Alfredo Stroessner há muitos anos, todos esses encontravam-se sob regimes militares de direita. Então, notem bem que o termo Ruritânia é neutro. A descrição que é feita por James Burnham e é comentada por Reagan é uma descrição de um país qualquer. E o que ele comentava na época, note-se que em 1975 estávamos em vias, os Estados Unidos estavam em vias de eleger Jimmy Carter presidente dos Estados Unidos, que veio a ser, em 80, desafiado e vencido de maneira estrondosa por Reagan. E toda a visão americana
era a de um double standard, isso é, 2 pesos e 2 medidas. Sempre, e isso veio a se confirmar e aprofundar no governo Carter, sempre que havia um regime de esquerda, não havia nenhum comentário, não havia nenhuma crítica, pelo contrário, havia ajuda dos governos liberais americanos. Sempre que o regime era de direita, e exatamente o contrário. Carter veio a fazer as famosas visitas exigindo os direitos humanos. Para Reagan, o item dos direitos humanos vinha sendo muitas vezes tratado com 2 pesos e 2 medidas pelos liberais, que tornavam-se amigos de ditadores da esquerda e se opunham a regimes de direita. Falando perante a Foreign Policy Association em Nova York, mais tarde, em 9 de junho de 77, Reagan disse: se os direitos humanos devem ser a nossa principal preocupação, então devemos aderir a um standard simples e não duplo em nossa política externa. Este discurso foi coberto extensivamente pela mídia e Reagan se tornou associado com o tema de 2 pesos, 2 medidas. Ele acreditava que a liberdade religiosa e o direito de propriedade estavam no cerne dos direitos humanos e que, portanto, os regimes de direita que existiam na época respeitavam a liberdade religiosa e respeitavam a liberdade de propriedade, a propriedade privada, os itens principais para Reagan. Já os regimes comunistas, como o que estava no poder na época daquela locução, na Britânia, de Otelo Saraiva, estava estatizando Portugal. Eu tive um conhecido que esteve lá nessa época e verificou que faltava tudo em Portugal. Como hoje está assim na Argentina, o Brasil se encaminha para lá, a Venezuela está pior ainda, e Cuba nunca teve nada desde 1959. Fidel Castro pegou um país que era o mais desenvolvido da América Latina e tornou um dos mais pobretões do mundo, mas agora ajudado pela Dilma, pela Kirchner e Chávez e Maduro, etc., ele está começando a se levantar um pouco. Então temos aqui o absurdo que, ao invés de usar os milhões e bilhões, sei lá se bilhões de dólares para dragar o Porto de Santos, que está precisando de uma dragagem para aumentar o calado e receber navios de maior calado, está sendo gasto um dinheiro que é mais ou menos o dobro, se não até um pouco mais, para construir um porto de Mariel, em Cuba, que terá um calado muito maior que o calado do Porto de Santos, quer dizer, do porto nosso, brasileiro. Mas principalmente tem que ajudar ao povo cubano, que precisa de melhores bens e dinheiro. Só que, como sabemos muito bem, esses bens e dinheiro não ficam necessariamente com a população cubana, mas com o
alto comando do Partido Comunista. Eu vou voltar na segunda parte desse programa a falar, e espero que terminar os meus comentários sobre o fascismo, mas vou dar aqui uma indicação interessante que mostra como um regime fascista, um regime totalitário, se assemelha muito ao que acontece aqui no Brasil, na Argentina, na Venezuela, em Cuba, etc. O país, a Itália fascista, era de tal maneira corrupta, principalmente o seu topo, que a sigla do partido fascista, que era Partito Nazionale Fascista, PNF, passou a ser comentada ironicamente pela população como per necessità familiare. Uma das razões era que a filha de Mussolini, que era casada com o então ministro do exterior, Conde Galeazzo Ciano, era uma voraz gastadora de dinheiro estatal. E que a própria esposa de Mussolini, Eda, ela tinha cada vez que descobria um caso novo do Duce, do seu maridinho, e isso era a toda hora, ela exigia um emprego para algum dos seus parentes. Isso não veio a acontecer no regime nazista, em função de uma visão bem mais puritana que orientava Hitler. Mas veio a acontecer, sim, com alguns de seus auxiliares, como Hermann Göring, que, com a conquista dos vários países da Europa, adquiriu as grandes obras de arte dos museus dos países conquistados para construir sua própria galeria de arte na sua casa, em Marienhall. Reagan, então, durante essa fase, voltando a isso para terminá-la por hoje, porque no próximo programa falarei mais sobre a outra locução de Reagan, Reagan mostrava claramente a diferença que ele iria imprimir num governo dele caso ele fosse eleito. Duas coisas aconteceram antes da posse, logo entre a eleição de Reagan em 1980, em novembro, e a posse em dia 20 de janeiro de 81, em que ainda Carter ficou presidindo numa posição que se chama lá de sitting duck, pato sentado, esperando para ser abatido. E duas coisas aconteceram. A primeira coisa foi o seguinte: o Irã, depois de tentativas ridículas, falhas, de libertar os reféns na embaixada americana em Teherã, simplesmente esnobavam toda e qualquer tentativa. Carter fez até tentativas idiotas de mandar helicóptero para lá, caíram no deserto, foram massacrados, etc. Uma coisa muito mal organizada. Hoje nós estamos vendo a mesma coisa com o seu Obama, para pior, porque agora trata-se de uma questão nuclear. Tão logo Reagan foi eleito, já em dezembro, início de janeiro, foi salvo, os reféns da embaixada americana foram soltos por ordem do Ayatollah Khomeini. Todos eles foram soltos e
Reagan, bastante condescendente e gentil, mandou Carter, já não logo depois que ele assumiu a presidência, mandou o ex-presidente Carter para receber os ex-reféns, dando a ele uma oportunidade que certamente ele não daria a Reagan se conseguisse alguma coisa. Mas realmente os presidentes democratas americanos jamais conseguem alguma coisa contra grandes inimigos, desde Roosevelt. Foi o único, e mesmo assim, com certos comentários que eu farei oportunamente, porque o que salvou a economia americana não foi o New Deal, foi a entrada na guerra. A entrada na guerra era necessária para poder salvar a economia americana, da mesma maneira que Hitler também entrou em guerra. Também porque houve uma recuperação muito grande da Alemanha, mas já estava caindo. Eu volto então dentro de alguns minutos, fazemos um intervalo agora, e voltarei então com um fim da dissertação que eu estou fazendo sobre o comunismo, o fascismo. Mas já vou iniciar agora, para que todos se preparem, dizendo o seguinte: muito foi feito pelos comentadores marxistas durante a década de 30 que falavam sobre a dominação capitalista da economia alemã sob o nacionalsocialismo, quando a verdade era muito próxima do oposto. É importante distinguir entre benefícios que os capitalistas recebem por causa das normas nazistas e a verdadeira identidade de interesse entre a indústria e o regime nazista. A preservação do sistema capitalista foi necessária para manter o regime nazista, mas não foi o capitalismo que ajudou e dominou o regime nazista. Que houve alguma ajuda, certamente houve, contra os comunistas, mas o regime nacional-socialista não foi dominado pelos capitalistas. Inclusive porque, e isso é uma característica que eu abordarei daqui a pouco, o domínio de Hitler sobre toda a sociedade alemã levou a que mesmo os industriais não fossem mais reconhecidos assim, proprietário da indústria tal, mas sim como Führer da indústria tal. Quer dizer, ele introduziu dentro da propriedade privada e dos bens de capital, da propriedade capitalista, dos meios de produção, uma organização totalmente nacional-socialista, a qual os ex-donos plenipotenciários, que não eram mais, porque tinham que obedecer ao planejamento estatal, eles tinham que se adequar. Então eu fico por aqui e volto daqui a pouco. Acesse vídeos, notícias, artigos de opinião e a toda a programação no site www.radiovox.org. Voltamos a apresentar o outro lado da notícia. Vamos então continuar a nossa saga fascista e ver se nesse programa eu termino de difundir superficialmente, como é possível
o significado real da palavra e de um regime fascista. Uma das características principais que distingue o fascismo de outras ditaduras de direita ou de esquerda, mesmo até as comunistas, é o extremo nacionalismo. E há uma concordância geral entre os historiadores e analistas de que o moderno nacionalismo radical atingiu a primeira expressão durante a fase jacobina da Revolução Francesa e se estendeu pelo consulado de Napoleão Bonaparte e pelo império que ele iniciou, até ser derrotado. Então, o nacionalismo extremo e radical é principalmente de origem francesa. Por isso, considera-se que um dos principais movimentos fascistas foi a Action Française. Eu não vou entrar nesses detalhes da Action Française, talvez em outro momento eu fale sobre isso, porque interessam-nos mais movimentos fascistas que foram, durante algum tempo ao menos, vitoriosos e que chegaram a estabelecer um regime totalitário, embora em nenhum momento, e isso todos os autores não comunistas, não marxistas que eu tenho acesso, concordam em que o regime leninista, posteriormente o stalinista e de Mao na China, foram os regimes que obtiveram maior vitória do totalitarismo, que se miscuíram nos menores detalhes da vida das pessoas que estavam sob o seu jugo. Um pequeno exemplo, um pequeno, terrível e cruel exemplo. A fome da Ucrânia, considerada o Holodomor de 1933-34, o controle sobre a alimentação das pessoas era de tal maneira que chegava-se a examinar as fezes das pessoas para ver se haviam comido trigo, que era o que era proibido aos ucranianos. O trigo que eles produziam todo tinha que ir para a Rússia, para o Partido Comunista da União Soviética. E então eles faziam exames de fezes. Notem bem o total e absoluto controle que foi feito na União Soviética. E é besteira absoluta, burrice, de falar em stalinismo. Stalin apenas continuou o que Lenin já tinha começado. Não houve, vamos dizer, solução de continuidade. Houve sim algumas diferenças ao lidar com o totalitarismo. No entanto, a metodologia, a crueldade, todas, tanto do regime leninista quanto do stalinista, foram idênticos. Por exemplo, uma das pequenas diferenças é que Lenin abriu a economia para investimentos estrangeiros e Stalin fechou. E se houve
uma diferença, que é exatamente a que toca o nosso estudo de hoje, foi no extremo nacionalismo radical de Stalin. Lenin não era tão nacionalista. Lenin pensava, e foi ele que fez fundar a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, que proclamava a necessidade de todos os povos se unirem em torno da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A falácia de que os regimes comunistas se desenvolveriam como, de acordo com Marx, nos países mais desenvolvidos, quando o capitalismo mais desenvolvido que tivesse tido tempo de gerar dentro de si um proletariado que se voltaria contra os senhores, contra os capitalistas, e que então faria a revolução proletária. A falácia inicia-se pelo próprio primeiro regime comunista em 1917, num país em que não havia praticamente um capitalismo. Haviam, de um lado, era um país agrícola, a Rússia, embora capaz de se autossustentar, e vencedora, em parte porque depois assinou um tratado com a Alemanha, mas vencedora da Primeira Guerra Mundial, foi uma das potências que foi vencedora, e de outro lado existia um certo capitalismo, sim, mas o capitalismo de Estado, muito mais nas mãos dos príncipes, grão-duques, arquiduques e outros nomes desses que essa tal nobreza gosta de criar, para criar uma hierarquia cada vez maior e restrita. Então, isso todas as monarquias, eu não estou falando apenas da czarista, mas todas. O que acontece, então, é que estes eram os grandes donos do capital numa Rússia ainda de economia extremamente primitiva. Exatamente por isso era primitiva, porque não deixou desenvolver aquilo que o próprio Marx reconhecia, que a única condição de aumentar a riqueza é através do capitalismo, e que é exatamente por causa disso que iria gerar então um proletariado que se voltaria contra. A história demonstra exatamente o contrário. Na própria Europa e logo depois, porque qual seria o país que deveria adotar o regime comunista de acordo com a teoria marxista? A Alemanha, o país mais desenvolvido industrialmente e comercialmente da da Europa. E a tentativa espartacista de 1918, um ano depois da soviética, foi totalmente dizimada pelas tropas da República de Weimar, auxiliadas pelos capacetes de aço, Stahlhelm, e por todas as forças de direita que se opunham ao estabelecimento do comunismo. E aonde que o comunismo vingou? Bom, na Europa, só aonde foi invadido pelo Exército Vermelho depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, foi um regime comunista que não teve nada a ver com revolução proletária, mas com imposição tancária. Estou brincando, com os tanques de guerra da União Soviética. Vamos voltar ao fascismo para mostrar, em primeiro lugar, dentro da Alemanha,
As forças de direita, que todo comunista com base no marxismo diz que são tudo fascista, não era. Eu já dei uma pequena introdução à classificação de Paine, mas vamos ir um pouco mais fundo. Paine diz que existia, no final do século XIX, 6 distintas formas de autoritarismo nacionalista de direita. 1. A direita autoritária, tradicionalista e monarquista. 2. As doutrinas corporativas. 3. Os neomonarquistas, que defendiam um nacionalismo integral. 4. Os autoritários constitucionais moderados. 5. A direita nacionalista e autoritária e neomodernista. E 6. A Revolução Nacional Socialista. Então vejam bem, além do nacionalsocialismo, que era um movimento fascista, existiam outras 5 tendências autoritárias de direita, de diversos matizes, que seguiam diversos líderes. Algumas conseguiram estabelecer partidos, outras não. É interessante dizer aqui que as doutrinas do corporativismo, por exemplo, diferiam nessas doutrinas autoritárias, por exemplo, das doutrinas corporativas católicas, que se desenvolveram na metade e no final do século XVIII, que defendiam uma autonomia social dos grupos e estavam muito menos interessadas em itens políticos ou econômicos. Essa expressão, que vinha de Léon Bourgeois, era de solidarismo. Também soa um pouco estranho falar de autoritarismo constitucional moderado, mas isso existiu e era principalmente defendida, por exemplo, pelo chanceler de ferro, Otto von Bismarck, que em momento algum, depois da unificação da Alemanha, ele estabeleceu um regime legislativo, obviamente muito limitado aos votos puramente masculinos e acima de 25 anos, se não me engano, e também precisava de uma certa renda ou propriedades para poder votar, mas de qualquer maneira já era um progresso em relação à Alemanha, como era anteriormente dividida em dezenas de principados e ducados, grão-ducados, etc., que cada um mais autoritário que o outro, e sem ninguém poder votar em nada. A maioria não tinha eleições, a não ser na Prússia, que já tinha um arremedo disso. Por isso, quando Bismarck tomou conta da Prússia, ele estabeleceu para o resto da Alemanha, a Federação Alemã. E também é considerado um regime constitucional moderado autoritarista, por exemplo, o regime de Franco, que personificava uma variante
da nova tendência gerencial do liberalismo conservador. O lema de Franco era "Poca política, mucha administración", que significa, obviamente, que quanto menos política existe, menor a liberdade. Isto é uma característica, aliás, a franquista, de pouco política e muita administração, dos regimes, de maneira geral, autoritários, semidemocráticos, como aqui no Brasil, dos regimes militares, em que se manteve um parlamento funcionando e que se determinava governos formados por técnicos e não por políticos. Isso começou com o generalíssimo Franco, também ocorreu no início do Estado fascista italiano e também foi uma tendência dos regimes semidemocráticos de Portugal, quando não as primeiras ditaduras do século, mas depois o regime salazarista, em que a política ficava totalmente bloqueada. E, no entanto, fazia-se a administração, mas a administração que não tem política significa o quê? Há uma casta superior que determina como deve ser gerenciado o país. O interessante notar é que esse quinta modalidade, que é o nacionalismo modernista, é que, diferentemente de hoje, em que todo artista, e até a maioria que não é artista coisa nenhuma, apenas bota esse nome na frente, é de esquerda. Na época era exatamente o contrário, eram todos de direita, poetas, pintores, já começava o cinema incipiente e todos dançarinos de ópera, todos eram absolutamente de direita. Então era um movimento modernista, tão bem descrito por Modris Ekstens, num livro fantástico que é a história baseada na cultura, a história política através da cultura e da arte, que é A Sagração da Primavera. Tem em português traduzido, bem traduzido. E o título original é Rites of Spring, que é o título de uma obra de Stravinsky. Da ópera de Stravinsky, o livro começa descrevendo o primeiro caos formado quando foi apresentada a ópera de Stravinsky, A Sagração da Primavera. Um outro ponto que deve ser levantado para tomarmos conhecimento aqui de algo é o seguinte: quando Paine faz uma avaliação de outras organizações e grupos de interesse nacionalistas e autoritários na Europa e principalmente na Alemanha, ele se refere apenas na Alemanha. Eu vou ficar na Alemanha apenas porque é muito extensa depois da descrição dos regimes autoritários da Espanha, da Bulgária, da Romênia, de tudo isso. Mas ele então fala que uma das organizações principais era the Freikorps, ou Free Corps, ou corporações livres, que eram grupos de milícia organizados
não só na Alemanha, mas também em países da Europa Central e Oriental. A maioria deles era formada por ex-militares, ex-combatentes que deram baixa com o final da Primeira Guerra Mundial. O segundo grupo, mas talvez o primeiro em importância, era o Stahlhelm, capacetes de aço. Era uma organização autoritária, ultranacionalista e realmente foi a organização que recebeu mais dinheiro de Mussolini. Mussolini acreditava nos Stahlhelm, que fariam uma revolução, uma tomada de Berlim, uma marcha sobre Berlim, como ele fez a marcha sobre Roma em 1922. Os revolucionários socialistas é um outro grupo, este constituído de intelectuais, escritores e publicitários e jornalistas. Provavelmente o mais conhecido foi Stefan George e também Oswald Spengler, que todos devem ter lido ou ao menos ouvido falar do livro que foi a sua obra-prima, era O Declínio do Ocidente. Também Arthur Müller von der Brunk escreveu, antes de existir, vejam bem, o Das Dritte Reich, o Terceiro Reich, porque o último Reich, o Segundo Reich, foi o de Bismarck. O primeiro foi de Frederico o Grande. Alguns alegam que não, que foi de Carlos Magno. Aí isso é uma discussão para outro momento. E então ele já falava, antes de existir o Partido Nazista como organização importante, ele já falava, Bruck, em Das Dritte Reich, o Terceiro Reich. Um outro ponto importante, também, principalmente aqui na Alemanha, característico da Alemanha, foi a expansão da cultura völkisch. Völkisch é uma palavra derivada de Volk, que é povo em alemão. Não é bem o que nós entendemos por popular, de maneira nenhuma, porque existe um caráter de cultura e um caráter étnico. Note-se bem que Volk, ou Volk, e portanto os constituintes do Völkisch, do movimento Völkisch, eram apenas aqueles alemães que podiam podiam demonstrar até a terceira geração que eram descendentes de povos germânicos. E eles defendiam também uma sagrada união pela guerra, Kriegserlebnis. Uma outra fonte de direita foi a cultura, o desenvolvimento da cultura da juventude e das federações e uniões de jovens, as Bündchen. Agora vem um nome que todo mundo vai achar engraçado: os nacional-bolchevistas. A mais radical de todas as organizações ultranacionalistas foi um pequeno grupo comandado por Ernst Nikic, cujos membros se autodenominavam
nacional-bolchevistas e defendiam que estavam defendendo, esposando muito da Revolução Social de Lenin, porém dentro dos princípios culturais e políticos germânicos, portanto uma revolução étnica. Lembrem que eu falei antes dessa parte, que uma das exigências dos alemães para se unirem com a Rússia, que Karl Radek ofereceu à União, foi exatamente que a União Soviética se visse livre dos seus judeus. Temos mais 3 aqui que eu vou falar rapidamente, que são o principal partido político já com expressão política importante, que chegou a ser o segundo partido em eleições da República de Weimar, era o Deutsche National Volkspartei, Partido Nacionalista do Povo Alemão, chefiado por Alfred Hugenburg, a quem eu já citei em programas anteriores, aquele que depois escreveu se arrependendo de ter não apenas apoiado Hitler, mas também feito parte do gabinete nazista no início. Ele era um homem muito rico que dominava a imprensa e a filmografia na Alemanha. Eles acreditavam que poderiam controlar Hitler e simplesmente desapareceram na década de 30, ainda antes do estabelecimento do regime nazista, que, vamos dizer, Hugenberg participou com mais um outro do gabinete, chancelaria de Hitler, mas já não tinha a expressão que havia tido. Com um grande e enorme desemprego no início da década de 30, o Partido Nazista absorveu toda essa direita que estamos conversando por aqui. E, finalmente, eu falei que eram 3, sim. Os partidos moderados de direita cripto-autoritários, quer dizer que não eram bem autoritários, mas que tinham alguma coisa que os levava a apoiar movimentos. Esses não tiveram grande importância, mas um deles foi o que teve mais importância, teve inclusive um chanceler, Brüning, foi o Deutsche Volkspartei, que era considerado o partido católico de centro, altamente conservador, porém liberal em economia. E, finalmente, o grupo de direita que se reuniu em torno do presidente Paul von Hindenburg. Quando morreu o primeiro presidente da Alemanha, social-democrata Friedrich Ebert, em 1925, a direita encorajou a candidatura do Marechal Paul von Hindenburg, um herói de guerra, foi o comandante, foi o ministro da guerra do Kaiser, e ele conseguiu ganhar, porém por uma pequeníssima margem. Ele estava, vamos dizer, cercado de pessoas, como eu já falei antes também, do general Kurt von Schleicher, o chefe do escritório político do Exército. Todos esses grupos que foram de direita autoritária, mais ou menos radicais, todos eles foram absorvidos ou destruídos pelo regime nazista.
ou foram totalmente absorvidos, ou o regime nacional-socialista prendeu todo mundo, botou em campo de concentração, etc, etc. Fizemos, creio eu, um passeio, ainda que muito superficial, pelo que se chama fascismo. No programa passado e nesse. Se houver alguma coisa que me pareça de maior importância, ou se alguém quiser escrever para a Rádio Vox, tem alguma curiosidade especial a respeito de algo mais ou menos profundo, eu voltarei a falar disso no próximo programa, embora a geral que eu pretendia dar era essa, mostrar que a falsidade que existe dos marxistas em considerarem qualquer regime autoritário de direita como fascista. Eu fico por aqui, agradeço aos ouvintes e desejo uma boa semana, de preferência menos quente. Acabamos de apresentar O Outro Lado da Notícia, com Heitor de Paula.